Deixa eu ficar aqui, porque aqui eu consigo ver melhor você. Não dá para ver perfeito, mas dá para ver melhorzinho do que lá de baixo. Cada vez que eu não uso paletó no dia da ceia, eu me sinto até estranho, viu? São hábitos, costumes que a gente termina adquirindo, mas a nossa intenção, até pedimos para orar, se fosse possível, não é só para dar uma utilidade à camisa dos 80 anos, mas eu tenho pensado muito toda vez que eu olho para essa camisa, toda vez que eu leio os valores que estão aí, eu fico a pensar, Senhor, até onde a minha vida está comprometida com os valores dessa cruz? O que é que isso tem da Tua palavra para as nossas vidas como igreja? Eu convido você a abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, Atos. E aí, se você gosta de usar a camisa e quer vir assim, pazinho de jarro e tal, fica até bonitinho. Todo primeiro domingo nós vamos usar, quem quiser, que é justamente o primeiro domingo de cada mês. Nós vamos estar iniciando, abrindo um desses réis aí. Hoje estamos começando com exaltar, e a partir do próximo mês vamos seguir com edificar, encorajar, equipar, até chegarmos em novembro com evangelizar. Atos capítulo 2, a partir do versículo 41, gostaria de destacar alguns versículos. Atos 2, 41, nos diz sobre o final daquela pregação do apóstolo Pedro, nos diz que os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Pule para o versículo 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nós vamos orar ao Senhor, vamos colocar de pé. Quero convidar as crianças com as suas professoras a virem à frente. Vamos orar, vamos fechar os olhinhos, vamos orar a Deus nesse momento, todo mundo em silêncio. Pai, nós te agradecemos por esta noite, nós te bendizemos pela bênção de podermos participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Nós te adoramos pelo privilégio de estarmos mais uma vez neste dia reunidos como teu povo, como igreja tua. Ó Deus, que o nosso coração tenha um propósito
firmado, seguro, de exaltar o Teu nome. Ajuda-nos para que possamos ensinar os pequeninos que o Senhor nos tem confiado, que eles possam também exaltar a Ti, ó Deus, acima de todas as coisas, acima das tradições, acima dos problemas, acima dos recursos que o Senhor e das bênçãos que o Senhor tem nos dado. Que o nosso coração se alegre em poder exaltar o Teu nome, a Tua pessoa, ó Deus. Nós pedimos que fales ao coração dos pequeninos, através das suas professoras e professores. Que Tu fales ao nosso coração, ao buscarmos entender a Tua palavra, que o Teu Espírito possa aplicá-la aos nossos corações, às nossas vidas e à nossa vida como igreja. Nós te oramos assim no nome de Jesus e para a glória dele. Amém. A igreja pode sentar-se. Nós vamos, como falei, nós vamos ao longo desses meses pensando nestes 5 L's. Se você der uma olhadinha e entrar no site da igreja, você já vai encontrar, até o ano passado, começo desse ano, nós estávamos com a vinheta falando sobre os 80 anos da igreja. E naturalmente, como concluímos esses 80 anos, estamos no 81º ano. Então, recebemos aí a Sandra, a família, essa doação da nova vinheta. Uma olhadinha, tá vendo? Exaltar a Deus, edificar e encorajar uns aos outros, equipar para o serviço e evangelizar, fazendo novos discípulos de Cristo. Igreja Presbiteriana da Encruzilhada, 81 anos proclamando o Evangelho de Jesus. Amém. A vinheta está completa, engoliram aí o comecinho dela. A IPE tem por propósito. Que propósitos Deus tem para a nossa vida? E o nosso desejo é que a cada semana, se de repente, por algum motivo superior, você perder a mensagem ou mesmo quiser revê-la, você ter isso disponível no site e no Face da igreja. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção e pensar num propósito inicial, que é básico para a igreja. Pensarmos e refletirmos sobre isso. Jesus disse lá em Mateus 16, no versículo 18, Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Quando os apóstolos foram questionados por Jesus, olha, o que é que as pessoas estão dizendo aí a meu respeito, a respeito do Filho do Homem? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Então eles disseram, olha, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é algum dos profetas. E Jesus então olha para os seus discípulos e pergunta: e vocês, e vós? O que me dizeis? O que vocês dizem? O que vocês pensam no coração? E Pedro então ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelar. Você não teve isso de você, mas foi Deus que colocou no seu coração. Foi o Espírito de Deus que colocou essa verdade central no seu coração, para olhar para Jesus e ver em Jesus o Salvador, o Senhor, o Messias, aquele que foi esperado pelo povo. E é a partir daí que então Jesus olha para Pedro, olha para os outros apóstolos e diz: olha, tu és Pedro, fazendo um trocadilho com o nome de Pedro, tu és Petros, e sobre essa pedra, e sobre essa pedra, sobre a preciosidade, sobre essa verdade que é o Filho de Deus, é sobre o Filho de Deus que a igreja é edificada. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, irmãos, nesta noite, é olharmos para essa palavra igreja. Eclesia, que é um termo grego para igreja. Igreja no grego não era um termo religioso. Nós usamos muito no nosso contexto, na nossa sociedade, como um termo religioso. A gente diz assim: você vai para a igreja, e com a igreja a gente está falando então do templo, da construção. Você vai para a igreja hoje à noite,
Olha, onde é que eu te pego? Me pega lá na igreja. Não vai ter nenhuma reunião dentro do templo. Mas você está dando como uma referência o templo. Mas a igreja não pode se restringir ao templo. E a própria palavra igreja, no grego, como disse, eclesia, ela significa assembleia. Era uma reunião de pessoas. Por isso, em Atenas, quando os cidadãos se reuniam, as pessoas diziam: olha, vai ter uma eclesia, vai ter uma reunião de pessoas para a gente poder tratar os problemas da cidade. Portanto, pensar sobre isso é pensar que a igreja precisa ser vista como esta reunião de pessoas. E é interessante porque, de um lado também triste, eu lembro que há mais de 20 anos eu vi uma reportagem no Diário de Pernambuco, nunca me saiu o título. Estava lá: longe, perto de Deus, longe da igreja. Esse era o título da reportagem. Perto de Deus, longe da igreja. Longe da igreja, mas perto de Deus. Como se não estarmos reunidos aqui não fosse tão essencial para estarmos perto de Deus e cumprindo a vontade e o propósito de Deus para as nossas vidas. Naturalmente que a nossa reunião aqui, ela deve ser fruto da nossa comunhão em casa, da nossa vida a sós, no quarto, quando oramos, quando buscamos a Deus, quando meditamos na sua palavra, e o transbordar do que acontece na nossa vida pessoal deve fluir aqui, na reunião da vida e da existência da igreja. Jesus não imaginou e não idealizou os seus discípulos soltos, mas ele pensou nisso, no ajuntamento, no povo dele que levaria o seu nome. Ele pensou nesse povo reunido. Os apóstolos e os primeiros discípulos, os primeiros convertidos ao Senhor Jesus Cristo, eles viveram isso, como nós lemos aqui. Só que aí então, com o passar dos anos, parece que a coisa começou a esfriar. No momento da confissão, o presbítero Denilson leu o texto de Hebreus 10, 25, que era uma exortação aos cristãos daquela época. Se Hebreus foi escrito mais ou menos no final do primeiro século, então você imagina Jesus sendo morto, crucificado no ano 33, lá pelo ano entre 70 e 90, Hebreus sendo escrito nesse período, significava então que pelo menos uns 50 anos já havia passado. E naturalmente parecia, pela exortação de quem escreve aos Hebreus, parecia que as pessoas estavam deixando esfriar o primeiro amor. A tal ponto que o escritor aos Hebreus é chamado a exortar a igreja. Ele é usado pelo Espírito de Deus para dizer: não deixemos de nos congregar, para chamar a atenção dos cristãos daquele primeiro século. Talvez estavam deixando de se congregar por compromissos na vida, por prazeres na vida, por entretenimento na vida, por talvez perseguição. Muitos deles foram perseguidos, muitos perderam as suas posses, e então perseguidos já deixavam tudo para trás e já não tinham mais força e alegria para se reunir e para buscar a Deus, sucumbindo aos problemas, às dificuldades. Mas o Escritor é muito claro: nós não devemos deixar de nos congregar. Se nós levamos o nome de Jesus, nós temos que estar muito, mas muito preocupados com isso. Se Jesus quisesse que eu e você fôssemos discípulos dele, ele não teria, ele mesmo dito: eu edificarei a minha igreja, eu vou edificar esse grupo, eu vou reunir essas pessoas, vocês vão ter pessoas que vão seguir o meu nome. Tudo isso Jesus falou. E naturalmente, quando Jesus diz: eu edificarei a minha igreja, Jesus não estava falando de prédios, ele não estava falando de prédios de educação religiosa, ele não estava falando de sistema de ar-condicionado, ele não estava falando de som. Não, tudo isso vem por nossa comodidade. Mas Jesus estava dizendo: eu estou edificando a minha igreja, o meu povo. Tudo isso pode vir, porque queremos ter o conforto, queremos dar conforto a quem nos visita, certo? Mas Jesus estava preocupado com o meu e com o seu coração. Você quer exaltar a Deus? Você quer de fato exaltar a Deus? Então participe
e viva a igreja intensamente. O que é que nós podemos aprender dessa igreja do Novo Testamento? Quando esta igreja exaltava a Deus, o que é que nós podemos aprender desses primeiros discípulos com respeito à igreja do Senhor Jesus Cristo sobre exaltar a Deus? Eu quero chamar a sua atenção nesta noite para algo muito básico, mas também muito perigoso, quando o meio do seu coração pode descuidar disso. Essa igreja exaltava a Deus através dos seus cultos coletivos, dos seus ajuntamentos. Percebo que quando nós lemos, e nós usamos isso o ano passado e o ano retrasado, digo de forma mais forte, quando nós falamos sobre sermos discípulos no templo e de casa em casa. Os discípulos não descuidaram de se reunir no templo, de estarem todos juntos, mas também estavam nas casas. Quando a gente tratava de encorajar, a gente vai mexer nessa questão das casas, dos grupos. Mas eu queria chamar a sua atenção neste mês, e hoje principalmente, para o fato de que os discípulos não descuidaram de estarem todos juntos como igreja. Enquanto eles não foram perseguidos, enquanto eles não foram expulsos do templo, eles estavam lá. E a Bíblia diz que eles fizeram isso diariamente. O que é que esses discípulos podem nos ensinar sobre exaltar a Deus através desses cultos coletivos? Que lições nós podemos tirar? A primeira lição que eu queria deixar nesta noite, irmãos, é que eles tinham foco. Foco. Uma palavrinha tão pequenininha, simples, 4 letrinhas. Foco. Qual é o seu foco quando você vem para a reunião da igreja? Para se reunir com o povo de Deus? Para participar do culto? Você percebe o que está aí no versículo 47? O início do versículo, do texto que nós lemos? A Bíblia diz que eles estavam louvando a Deus. Eles estavam louvando a Deus. Desde o início do versículo 43, em cada alma havia temor. E temor aqui não é medo. Eles não se reuniam porque tinham medo do castigo de Deus se eles não se reunissem. Eles não estavam juntos porque eles tinham medo, pavor de que Deus, o Deus deles, dos cristãos, não lhes fosse favorável. Não. Muito pelo contrário. Temor aqui é respeito, é reverência. Eu acho interessante, em alguns momentos até, não é bem a palavra proibir, mas não vamos acabar com isso, vamos mudar. E como pastor, eu já refleti muito, já pensei muito. Imagina, você passa a semana todinha, às vezes, mal vê o seu irmão em Cristo. E aí você chega aqui no templo, antes de começar o culto, e eu já vi tanta gente, às vezes até o pensamento antigo, e tem outros grupos religiosos, a ideia é o seguinte: olha, você não pode conversar aqui. Aqui dentro você não pode conversar. Às vezes o culto não estava nem acontecendo, você já cria um trauma na criança, e ela não sabe como estabelecer valores de respeito. E aí ela está sorrindo. Eu já cheguei ao cúmulo de ler uma história de uma mãe que deu uma bronca tão severa numa criança que estava sorrindo e brincando com outra criança, que a criança depois passou a chorar ao lado dela. E diz a história, e não foi a historinha da Carochinha não, contando uma situação de uma igreja que isso aconteceu, que a mãe olhou para a criança e fez: agora está melhor. Agora está melhor. Pronto. Então o templo é lugar de choro, de tristeza, é um lugar que eu não posso falar com o meu irmão. Mas veja bem, a igreja tinha temor, ela tinha respeito a Deus, ela tinha reverência. Então, o culto não começou, você está conversando, está compartilhando com o seu irmão, vai começar o culto, fique atento. É hora de parar de conversar. É hora de você pensar por que você está aqui. Por que você veio? Você veio por causa do pastor, você veio por causa do conselho, você veio por causa do coral, você veio por causa do louvor, você veio porque você vai pregar, você veio porque você está na projeção. Por que você está aqui? Se o seu foco é adorar a Deus, como aqueles primeiros discípulos,
tiveram, há muita coisa que vai se organizar nas nossas vidas. Começou o culto, estamos adorando a Deus. É hora sim, repito, de parar de conversar. É hora de buscar e de adorar o Senhor. É hora, às vezes, até mesmo de desligar o celular. Tem situações que é melhor você desligar até do que deixar no vibra. Se as pessoas sabem que você está na igreja, primeiro, se alguém morrer, não tem como você ressuscitar. Eu pelo menos, eu não tenho esse poder. Não sei se você tem, mas eu não tenho. Deus tem. E aí ele não depende de mim. Mas você já viu quantas vezes? Eu já vi gente há um tempo atrás, é até bom que eu não lembro quem foi, mas acho que a gente tem que aprender com as experiências. Eu já vi gente se levantar no meio do culto, ali do templo, estava pelo meio, o telefone tocou e saiu. Alô, estou na igreja, já saiu falando. Eu escutei daqui, a pessoa dizendo onde estava. Aí eu digo, sim, aí é falta de respeito. Você não deve fazer isso nem na empresa, no local onde você trabalha, onde você estuda, que dirá pensando no que você está fazendo aqui. Se o seu foco é Deus, se o seu foco é adorar a Deus, não, aqui não é lugar onde estamos cultuando a Deus para estarmos brincando. Por exemplo, você está aí na galeria, você está com o seu celular ligado, o que você está fazendo com ele? Eu lembro muito bem de uma noite e ao ver uma turminha, só que tem alguma coisa que está desconectada. Aí eu falei uma história triste, que fazia parte do que tinha preparado para a mensagem. De repente, uma turminha rindo. Eu disse, não estou entendendo. Se eu preparei a mensagem, orei, estudei, e a história é triste, por que eles estão rindo? E a história era horrível, era triste demais. Eu até vontade de perguntar para cá, qual é o problema aí? Por que estão rindo? E quando eu percebi, não, a turminha está desconectada mesmo. A turminha podia estar no Zap, na época não tinha Zap, né? Mas aí lá vai o Face, lá vai e-mail, vai tanta coisa por aí, mensagem e tal. E aí eu lembro que eu disse, pais, a mensagem está tão tocante que vocês precisam se reunir hoje à noite com seus filhos. Eles estão tão impactados, eu lembro bem dessas palavras, eles estão compartilhando com os colegas deles o que eles estão recebendo aqui. Então você chega em casa para dar uma olhada e conversar com eles, pedir que eles mostrem a vocês, pais, o que é que eles estavam compartilhando lá. E eu lembro que na porta, vários deles passaram. Pastor, foi mal aí, viu? Foi mal. Faço mais não. Amém. A gente aprende, pastor também erra. Eu estava no congresso de pastores. Mais de 800 pastores e líderes já tinham falado tanto para desligar, e no meio lá da mensagem, o preletor convidado, no meio da mensagem, o celular estava que ninguém aguentava. Ou a pessoa estava fora e deixou lá na bolsa e chegou depois, eu sei que irritante. Na hora que a pessoa pegou o celular, que atendeu e foi saindo, o preletor não viu, né? Ele não estava vendo, não estava reparando. Disse, por favor, meu irmão, atenda esse negócio aí, que pode ser Deus me lembrando de alguma coisa que eu esqueci. Atenda isso. O menino saiu e foi embora. Não é lugar, meu irmão. Quem está errado é você, não é o preletor. É você que está atrapalhando quem está ligado, quem está querendo receber a palavra, quem está querendo ser edificado. E aí você não deixa, mas não deixa porque você está desconectado, você está sem foco, e quando você perde o foco, você está precisando ser ajudado, porque senão você vai atrapalhar quem está ao seu lado. A vida, sim, a vida precisa ser um culto a Deus. Quando você entra aqui nesse lugar, ou em outra reunião, você lembrar, por que eu estou indo para essa reunião? Eu tenho foco. Eu estou aqui para adorar a Deus. Não interessa se a camisa é da cruz ou se é o paletó. E ainda bem que paletó não prega. E você deve conhecer bem a música. E a gente se perde com o que não é essencial. A palavra é essencial. Com ou sem paletó, a palavra é essencial. Sim.
Nós precisamos de foco. Esses primeiros discípulos tinham foco, mas esses primeiros discípulos também tinham algo preciosíssimo, que fazia com que o exaltar a Deus em cultos coletivos fizesse uma grande diferença. E eu e você, nós temos que nos perguntar primeiro: temos foco? Se temos foco, nós precisamos de um outro F que esses discípulos tinham. Eles tinham filiação. Filiação. A igreja, nós chamamos muito de uma grande família. Atos 2, versículo 44, quando nós lemos o início desse versículo, a Bíblia diz lá: todos os que creram estavam juntos. Todos os que creram estavam juntos. A Bíblia diz também lá em Atos 4, se você virar talvez algumas páginas, uma ou duas, ou passar aí no seu celular, Atos capítulo 4, versículo 32. Lucas registra a primeira frase, Atos 4, 32, Lucas diz: da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. E como se não bastasse, irmãos, a Bíblia dizer em Atos 2,44 que todos que creram estavam juntos, e dessa multidão dos que creram, era um coração e a alma. Paulo fala lá sobre judeus e gentios. Os judeus do povo de Israel, como se tornaram, como foram conhecidos, e eles não se davam com aqueles que não eram judeus. E o gentio significa ser pagão. Lá em Efésios, se você puder abrir, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios capítulo 2, versículo 19, Paulo diz algo precioso sobre aqueles coríntios, sobre aqueles efésios que estavam reunidos na igreja de Éfeso. Atos 2, 19. Desculpe, Efésios 2, 19. Efésios 2, 19. Paulo diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos sobre os gentios, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Paulo diz: olha, vocês que não são do povo de Israel, vocês foram alcançados pela cruz, como nós cantamos. Vocês não são estrangeiros, vocês não são peregrinos, vocês não são desconhecidos de Deus. Não, vocês são concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Paulo chama a igreja de família de Deus, na qual judeus e gentios estavam juntos. Por isso, se você passar o capítulo 3, versículo 14 e 15, sobre esta união dos judeus e gentios, debaixo da mesma cruz de Jesus, todos crendo em Jesus, Paulo vai dizer em Efésios 3, 14 e 15, ele diz: por esta causa, por essa união, por essa igreja, por esse povo reunido debaixo da cruz de Cristo, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. A igreja é essa grande família. E olha que Paulo diz: tanto no céu, aqueles que partiram, que dormiram no Senhor, que morreram crendo em Jesus, eles fazem parte dessa família. Um dia nós vamos estar todos reunidos, tanto no céu como sobre a terra. Paulo diz: eu me ponho de joelhos por esta causa, por esse povo reunido. É esse povo da cruz, o povo da cruz. É muito bom vivermos o Evangelho e sermos cristãos no nosso país. Eu não tenho nenhuma notícia de ninguém que morreu recentemente, agora, nesses dias, nesses anos últimos agora, porque está crendo em Jesus e por causa disso foi morto. Mas eu tenho várias notícias de vários países, de pessoas que estão sendo mortas. E, gente, isso talvez anos atrás aí parecia uma coisa tão distante, até que a mídia não cristã começou a divulgar. Eu vi uma cena triste, de cristãos sendo mortos numa praia pelo Estado Islâmico.
e eles divulgavam esse vídeo para o mundo ver. Estavam ao norte da África, apontando para o sul da Europa e dizendo: nós vamos fazer isso com todos os cristãos que nós conseguirmos prender. Nós estamos mandando uma mensagem para o mundo. Gente, eu e você, nós temos que acordar. Jovem, adolescente, você tem que acordar. Tem que acordar. Não é que a gente não possa brincar, não possa se divertir, mas eu e você, nós temos que pensar se nós cremos mesmo em Jesus, se nós o amamos, se Ele é o Senhor da nossa vida, se nós queremos ser igreja, não para brincar no sentido de brincar de igreja, mas de vivermos o Evangelho intensamente, de buscarmos entender o que Deus quer das nossas vidas. Família precisa querer estar junto. Não pense que, como dizia Dante, o inferno é ou são os outros. Não. É ter cuidado para que o inferno não encontre lugar no nosso coração. Para que a igreja que Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, esse edificar de Deus seja o que encha o nosso coração. Para que na hora que você pensar que basta você vir um domingo, bater o ponto do mês e não precisa mais voltar, não precisa ser eclesia, ser igreja, você achar que está legal, que está tudo bem, e que eu e você podemos ficar em casa e pensarmos que cumprimos a nossa missão, que fizemos a vontade de Deus, que não temos mais o que fazer. Não, temos muito o que fazer, muito. E precisamos desenvolver esse sentimento de família. Eu gostaria muito de estar em todos os momentos de família. Todos. Mas a minha família, a Quirino Tavares, ela me conhece bem. Quando eu posso, eu estou. Quando eu não posso, eu digo a eles: olha, vocês sabem minha prioridade. Vocês sabem onde eu preciso estar. E não é porque sou pastor, ou pago, ou alguma coisa assim. Não. É porque eu tenho consciência do que nós cantamos aqui, do que Deus fez na minha vida. Se não fosse pastor, eu estaria aqui, para daqui, quando terminasse assim, onde é que estão se encontrando, vamos nos encontrar. Mas a casa de Deus, a família de Deus precisa ser prioridade. Esse povo tinha filiação. Você é filho de quem? Esses primeiros discípulos tinham filiação, eles sabiam quem era o pai deles. Eles sabiam quem era o pai deles. Eles sabiam a família que eles tinham na igreja do Senhor Jesus. Eu, quando estava pensando e preparando essa mensagem, eu lembrei daquele seriado A Grande Família. E eu comecei a pensar na música daquele seriado. E pensar, às vezes, como igreja, que a gente muitas vezes fica aquém até do que o mundo está falando. Que a gente precisa rever isso. E talvez você lembre, ela dizia: essa família é muito unida. Eu destaquei aqui no texto para. E também muito ouriçada. Já viu? Ouriço, cuidado. Pisar no ouriço, você perde suas férias. Briga por qualquer razão, mas acaba pedindo perdão. Gente, isso é o mundo está dizendo. É o mundo dizendo, isso não é uma igreja falando, não. Aí vai dizer, pirraça pai, mãe, filho, eu também sou da família, eu também quero pirraçar, catuca pai, mãe, filho, eu também sou da família, também quero catucar. Aí você pensar, é família. É família. Olha como às vezes quem compôs está pensando e está dizendo assim: olha, eu sou família. A gente tem problemas, a gente pede perdão. Porque nós somos uma família que, apesar de ouriçada, nós somos uma família unida. Você lembra quando Jesus disse que se os servos de Deus se calarem, as pedras clamarão? E às vezes nós desistimos de ser família como igreja, porque ouriçamos como irmão, com uma situação: não vou mais para a igreja, não vou mais, não quero mais saber de igreja. Todos nós temos família, todos nós passamos por problemas, por dificuldades, e nem por isso a gente chega
Lá no juizado, o presidente, por favor, queria mudar meu nome, queria que tirasse os meus sobrenomes, porque eu não aguento mais essa família. É família. Onde você encontrar, meu amigo, é Quirino Tavares. Quando encontrar no shopping, não tem como dar as costas e dizer, o quê? Falando como, não, desculpa, eu não me conheço, nunca me vi. Não, você não é da família, não, sou não tem mais não. Aqui a identidade. O sangue corre. Não tem como negar. Pode tirar o nome, mas o sangue está correndo. Como nós precisamos resgatar esse sentimento e valor de família como igreja. Você quer exaltar a Deus através dos cultos coletivos? Essa igreja primeira, apostólica, esses primeiros discípulos, eles tinham foco. Eles estavam adorando a Deus. Vem aqui para adorar a Deus. Eles estavam no meio da igreja e eles entendiam que a igreja era uma família. A dor do meu irmão precisa ser a minha dor. Eu preciso estar preocupado com o meu irmão. Um preocupado com o outro. Um investindo na vida do outro. Um chorando e se alegrando com o outro. Isso é família. Tratando os problemas, pedindo perdão, se reconciliando, restaurando, não dando brecha para o inimigo. Mas esses primeiros discípulos não tinham só foco, não tinham filiação. Eu quero terminar com outro Fzinho. Esses discípulos também tinham firmeza. Firmeza. Atos 2, 42, se nós voltarmos ao texto. Atos 2, versículo 42. Lucas vai registrar sobre esses primeiros discípulos, sobre essa igreja apostólica, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, que era a koinonia, a comunhão entre os irmãos, no partir do pão, que era a comunhão da ceia do Senhor, como nós vamos participar, e eles perseveravam nas orações. Talvez você já tenha passado tantas vezes por esse texto, mas observe que tudo isso aqui são elementos do culto. Observe bem, doutrina é elemento de culto. Comunhão entre os irmãos é elemento de culto. Partir do pão, a ceia do Senhor é elemento de culto. Orações são elemento também de culto. O escritor Lucas estava registrando que essa igreja era firme, ela perseverava, ela se firmava cada vez mais nestas práticas. E novamente, como nós lemos, a Bíblia diz no versículo 44 que todos que creram estavam juntos. Mas de que forma eles estavam juntos? Veja o versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Você já parou para pensar na preciosidade de cada palavra? Diariamente, todos os dias, eles perseveravam de todo o coração. Unânimes, todos. Então veja, todos estavam, todos os dias, de todo o coração, adorando ao Senhor. O Espírito de Deus, quando escolheu as palavras, não foi aleatoriamente, não deixou Lucas colocar de qualquer forma. Não, ele inspirou. Ele dirigiu o coração de Lucas para palavras preciosíssimas. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Quando nós estamos juntos, nós cantamos aqui juntos, numa só fé, no mesmo amor. Pense que nenhuma ovelha esteja desgarrada, que cada um encontre o seu lugar no corpo de Cristo e valorize isso, que cada um cresça e diga: Senhor, o meu compromisso acima de qualquer pessoa é contigo, Senhor. Eu tenho foco, eu tenho filiação, e decorrente disso tem firmeza. Tem firmeza. Nós temos como família o pastor Edgécio, pastor queridíssimo nosso. Nem diga para a nossa família que ele parece que é feio. Não diga, você está correndo o risco de morte, de ser morto. Mas nós não dependíamos do pastor estar na nossa casa. Nós passamos muitos anos sem receber uma visita sequer. Quando o nosso irmão mais novo, caçula, nasceu com uma fissura labial, o pastor Edgécio foi lá, num momento muito especial da nossa família. E foi lá orar com os meus pais e com quem estava naquele momento.
Mas nós nos alegrávamos de ser igreja, porque para a gente a igreja, se o pastor vai ou não na nossa casa, essa não é a questão. A igreja é quem tem foco, é quem tem filiação, e aí é família, e se alegra, e louva a Deus, e bendiz ao Senhor, por causa do foco. E isso gera no coração firmeza. Eu aprendi a ser cristão não dependendo de ninguém. Muito pelo contrário, cobrar de mim mesmo, dizer: Senhor, que tipo de discípulo eu estou sendo? Já a partir da salvação conquistada por Jesus para o meu coração, não sou nem digno de viver, Senhor. E aí então entendemos a preciosidade de estarmos juntos como povo de Deus. Quando nós estamos juntos, nós nos fortalecemos no Senhor. Você diz na área de saúde que você é o que você come. Você é o que você come. De que você se alimenta espiritualmente? Você vem para adorar a Deus como comunidade, como povo de Deus. Você vem para receber a palavra e para sair daqui e viver essa palavra e permitir que essa palavra, ficar ruminando isso e pensando ao longo da semana: Senhor, continua a falar comigo, que essa palavra ela possa reverberar, possa continuar soando ao longo dos próximos dias, até que eu receba uma nova palavra tua. Quando nós estamos juntos, nós nos fortalecemos no Senhor. Quando nós estamos juntos, nós podemos nos fortalecer uns aos outros. Nós podemos nos fortalecer uns aos outros. Uma das cenas para mim impressionante, se você assistiu o filme Gladiador, eu lembro daquele general Maximus que havia sido vendido como escravo. E eu lembro de uma cena quando ele, vendido como escravo, imagina um general traído e vendido como escravo. Agora voltava a entrar, ser jogado numa arena para servir de espetáculo. E o filho do imperador que o traiu estaria ali para contemplar ele, sem saber que era ele, o general traído. E diz então, coloca o filme na cena de quando eles vão entrar na arena. E ele pega aqueles outros escravos que iam entrar, ele como general experiente, ele olha para a equipe, para o grupo e diz: todos juntos, ninguém se afasta, todos juntos, quem sair e se afastar vai morrer. Era um general, era um cara experiente. E é incrível a cena, belíssima. Eles entram, o grupo entra, quem se afasta do grupo morre. Mas o grupo, as cenas ali belíssimas, onde um defende o outro, e no final dali eles são vitoriosos. Não vou contar o final do filme, mas se você não assistiu, vale a pena. Quando nós estamos juntos, nós fortalecemos um ao outro. Quando nós nos afastamos do corpo de Cristo, da igreja de Jesus, nós nos tornamos alvos altamente vulneráveis do inimigo. Muito mais facilmente ele é capaz de nos abater quando nós estamos soltos e perdidos na nossa individualidade. Não fique em casa. Venha exaltar a Deus nos cultos coletivos. Você já parou para pensar se o pastor Xandó, o pastor Alexandre está de férias agora esses 15 dias, mas imagina que o pastor Petrônio, o pastor Alexandre combinassem: olha, fazer o seguinte, eu prego um domingo, você prega outro, de vez em quando a gente faz um revezamento assim, mas aí a gente diz assim: não, fazer o seguinte, olha, julho eu prego o mês todinho, e você nem precisa vir à igreja. E aí quando for agosto, você prega todos os domingos, e aí eu não venho à igreja. Quando eu vou pregar fora e volto, eu me sinto um visitante. Eu fico a pensar: será que fulano veio? Beltrano, Cicrano, será que veio? Será que veio? Sabe, dá aquela sensação que parece que faz 6 meses que eu não venho, que eu não estou reunido com a igreja. E como é gostoso estarmos juntos. Quando nós estamos juntos, nós fortalecemos um ao outro. Mas também quando nós estamos juntos, pensando nessa firmeza e decisão de estarmos juntos,
nós podemos testemunhar ao mundo da nossa fé, da nossa gratidão, do nosso compromisso. Quando as pessoas veem pessoas adentrando esse templo, eu fico a imaginar o que se passa no coração delas. Quando você diz para um amigo seu, olha, não vai dar nesse horário, mas eu chego depois, porque eu tenho um compromisso. Ah, você tem como que não vai à igreja? Ah, não, deixa eu falar, você vai no outro domingo. Aí no outro domingo aparece outra coisa. Ah, não, deixa eu falar, no outro domingo, você foi no mês passado, para que você tem que ir o mês próximo todo, tá? E a gente começa a vacilar. Vacila um domingo aqui, outro ali, quando você vê, você está há meses sem se reunir com o povo de Deus. Como a brasa fora da fogueira. Você vai apagando. E depois você vai estar atrás de culpados. Culpados. Para justificar por que você não está aquecido na presença de Deus, servindo ao Senhor. Irmãos, aqueles cristãos, eles foram tão firmes. Eu quero que você pense sobre isso, a firmeza. Eles tinham foco, eles tinham filiação, eles tinham firmeza. Tão firmes que há registros na história, não são cristãos fazendo registros de si mesmos. Historiadores como José, um judeu, e tantos outros registraram que cristãos foram lançados à arena, cobertos com peles de animais. E as feras eram soltas. E aí elas não comiam os cristãos, porque elas olhavam, aí conversavam, não, ali eles estão cobertos de peles. Ninguém vai atacar eles, não. Era isso? Não. As feras partiam e dilaceravam os corpos daqueles cristãos. Elas não tinham capacidade de discernir. Os seus sentidos estavam voltados para as peles, o cheiro, o odor das peles de animais colocadas sobre seres humanos, sobre cristãos, que foram lançados muitas vezes na arena para servir de espetáculo ao povo romano. Há muitos registros que muitos deles morreram abraçados, orando, clamando a Deus. Como Estevão morreu apedrejado, orando e clamando, não lhes imputes, Senhor, este pecado. Clamando por aqueles que o estavam apedrejando. Muitos cristãos morreram na arena, mas não negaram a sua fé. Eles foram firmes diante das maiores atrocidades. Não negaram. Diante das maiores ameaças. Até o ponto que perdeu a graça. E o povo já não queria mais ver cristãos que morriam, mas não negavam a sua fé. Não tinha mais graça ver aquelas pessoas sendo mortas, estraçalhadas por feras. E quando não esboçavam nenhuma defesa, não havia mais graça. Mesmo que armas lhe fossem oferecidas, não. Eles não queriam lutar. Eles, se fosse preciso, eles estavam dispostos a morrer por amor ao Senhor Jesus Cristo. Exaltar a Deus, não esqueça, precisa ser através dos cultos comunitários. Onde está você no domingo? Onde está você no domingo? O seu lugar, o meu lugar, o nosso lugar como igreja é no templo. Se aqui não pudesse se reunir, nós estaríamos como igreja em algum colégio, em alguma quadra, em algum local. Mas nós estaríamos juntos neste dia do Senhor para dizer ao mundo: nós cremos em Jesus, nós o amamos, nós estamos aqui porque cremos no Senhor Jesus Cristo. A minha oração é que você tenha foco, que você tenha filiação, que você tenha firmeza. Nós vamos estar nos grupos, em grupos de oração também, vamos estar pensando sobre isso, refletindo. Veja bem, por favor, eu quero alertar o seu coração. Não pense que essa mensagem aqui já resolveu tudo, não. Não. É o maior engano. Eu estou dizendo isso a seminaristas lá que estão fazendo curso do seminário presbiteriano. Não pensem que o ministério vai acontecer do púlpito e está tudo resolvido. Não.
Por isso que os grupos precisam pensar à luz do que a palavra de Deus fala. Precisam orar, precisam chorar quando nós não estamos vivendo isso. Precisam dizer: Senhor, eu entendi agora o que Tu queres. Tu queres que nós estejamos juntos como eles estiveram juntos. Tu queres que nós possamos adorar e valorizar esse tempo que vai passar nas nossas vidas. Um dia pode ser que eu e você estejamos sobre a cama, enfermos, e pode ser que Deus não tire a enfermidade dos nossos corpos. E pode ser que a gente lamente todo o tempo perdido, que era para estar reunido com o povo de Deus, para adorar ao Mestre, ao Senhor Jesus. Sejamos discípulos que exaltam a Deus através dos cultos coletivos, com foco, com filiação e com firmeza. Que Deus abençoe.